Olá pessoal, estou aqui novamente com vocês para mais um conteúdo nosso. Na aula passada a gente estudou sobre as potências de expoente inteiro positivo e expoente inteiro negativo. E hoje a gente vai continuar o nosso assunto de potência. Sim, outra coisa, o exercício lá fizeram, não fizeram? Ó, não esquece, matemática só aprende praticando. Tranquilo? Então vamos lá. A nossa aula de hoje ainda é sobre potências, só que hoje a gente vai falar com potências de base 10. A gente viu na aula anterior potência de expoente inteiro e potência de expoente inteiro negativo. Nessa continuidade, a gente vai falar agora um pouco sobre potências de base 10. Beleza? Vamos lá. Essa é a nossa aula 7. Ó, como está espelhado aí para vocês, diz o seguinte: potência de 10 com expoente positivo. Para escrever grandes números e operar com eles, recorremos às potências de base 10 com expoentes positivos. Ó, a gente quer escrever o número 5 bilhões, 3 milhões, 4 trilhões, 586 bilhões, 728, 4 trilhões, são números que contêm muitos zeros. Então esses números, principalmente se for em um anúncio no jornal, um anúncio numa revista, por quê? Esses meios de comunicação, revistas e jornais, eles cobram o anúncio pelo tamanho que tu vai utilizar na página dele ali, o espaço que tu vai utilizar. Então, ó, quanto maior o espaço teu texto utilizar, mais tu vai pagar. Então, algum esperto viu a necessidade de pegar grandes valores extensos que contêm muitos zeros e transformar eles em uma potência de base 10, que é a famosa notação científica. Então ele enxergou essa possibilidade de diminuir todos os zeros, comprimir aquele valor e escrever ele num pequeno espaço, principalmente quando ia fazer publicações de artigos em revistas e jornais. Quanto menos espaço, menos o anunciante pagaria, certo? Então, ó, vamos ver como é que acontece isso aqui. Ó. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem o número 100. O 100 é formado pelo número 1 e 2 zeros. Transformando ele numa potência de base 10, o que foi que aconteceu com ele? Ele tinha 3 algarismos e passou apenas a ter 2. A base virou 10 e o expoente virou número 2. Mas por que esse expoente aí virou número 2? Vamos entender aqui. Ó. O número 100, ele contém 2 zeros. A quantidade de zeros é quem vai dizer qual é o teu expoente, para representar aquele número. Tá certo? Então, ó, a base é 10. Essa não muda. Sempre 10. O expoente vai mudar de acordo com o valor que tu está trabalhando. Entendido? Então, ó, o número 1000. O número 1000, quantos zeros tem aí? 3. A base é 10 e o expoente agora é 3. Esse 3 representa a quantidade de zeros que formam o número 1000. Tá certo? A base sempre é 10. O expoente, tu conta quantos zeros tem na numeração para representar teu expoente. Então, ó, o número 100 tinha 2 zeros. Base 10, expoente 2. 2 relativo a 2 zeros. O número 1000 tem 3 zeros. A base é 10, o expoente é 3, porque está representando os 3 zeros do número 1000. O próximo número aí a gente tem quanto? 10.000. Base 10, o expoente é quanto? 4, porque agora tem 4 zeros na numeração. Entendeu agora? Se ligou? Ó, 100.000, quantos zeros? 5 zeros.
Então, base 10 e expoente 5. Porque agora a gente está trabalhando com uma numeração que contém 5 zeros. Se ligou aí como é que resolve a questão do expoente? Ó, 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros. Por isso que é 10 elevado a 6. 10 é de praxe, é a base. O expoente representa a quantidade de zeros que forma aquele número. Tranquilo? Eu acho que já deu para entender. Ó, 1 bilhão. 1 bilhão, 9 zeros. Base 10 elevado a 9. 9 zeros, expoente 9. 1 trilhão, 12 zeros. 10 elevado a 12. Então, ó, o expoente representa a quantidade de zeros daquele número que a gente está trabalhando, tá certo? Se a gente estiver trabalhando com um número que contém 35 zeros, então, base 10, expoente 35. Tá certo? Deu para entender, né? Vamos aqui à próxima. Ó, nesse próximo slide, eu trouxe aqui os exemplos para a gente converter os números, os que estão na base 10, voltar a ser o que era antes, e os que não estão na base 10, virar base 10. Tranquilo? Ó, pegar aqui, ó. Eu vou logo copiar os 3 exemplos. Deixa eu copiar, depois eu troco a tela, tá, pessoal? Vou botar aqui, ó, 9 vezes 10 elevado à quinta potência. 9 vezes 10 elevado à quinta potência. 3,4. 3,4 vezes 10 elevado à oitava potência. 10 elevado à oitava potência. 5,142. 5,142 vezes 10 elevado a 12. Vezes 10 elevado a 12. Pronto, vemos aqui ao quadro. Vamos ver o que é que vai acontecer. De acordo com as explicações que eu passei agora há pouco para vocês, que a gente pegou grandes valores, transformou em potência de base 10. Não foi isso? Então, ó, a base é 10, o expoente é tantos quantos zeros possui aquela numeração. Se o número está representado com 15 zeros, é 10 elevado a 15, porque representa os 15 zeros daquela numeração. Nesses 3 exemplos aqui, já houve a transformação. Ó. Eles já estão na base 10. A gente vai pegar esse 9 vezes 10 elevado a 5 e transformar isso em uma numeração que não esteja na base 10. Como é que a gente vai fazer? Repete esse 9. Repete esse 9. E depois dele, tu vai olhar para o expoente aqui, ó. O expoente é 5, então esse número ganha 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. É assim que desmancha. Pega a parte que não é potência, coloca aqui. Seguido de quantos zeros o expoente do 10 vai mandar. Então, ó, 9, expoente 5, 5 zeros. Tranquilo? Ó, 3,4 vezes 10 elevado à oitava potência. Tu vai pegar o 3,4, vai colocar ele sem a vírgula, tá certo? 34. Para repetir ele perde a vírgula. Tranquilo? Ele ganhou essa vírgula porque ele foi comprimido para entrar na base 10. Quando a gente desmancha isso, ele perde a vírgula e volta a ser o que era antes. Agora vamos entender aqui, ó. Vê só. 3,4 perdeu a vírgula, virou 34. Meu expoente é 8. Meu expoente aqui era 5. Coloquei 5 zeros. Meu expoente é 8, aí eu vou colocar 8? Não. Errou quem disse. Eu não vou colocar 8 zeros. Presta atenção. Números que contêm a vírgula, o que tiver depois da vírgula
já representa um dos zeros que a gente precisa colocar. Ó, eu tenho 3,4. Eu já tenho um algarismo após a vírgula. Eu preciso colocar 8 zeros. Como eu já tenho um algarismo após a vírgula, ele só ganha 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque o oitavo zero está representado por essa casa aqui, ó. Separando de 3 em 3. Formei a minha numeração. Esse número todinho comprimiu e virou isso aqui. Se eu fosse pagar, ó, esse espaço relativo a esse, ó, eu ia pagar a metade. Se o cara me cobrasse aqui R$100 para botar esse número, eu só ia pagar 50. Então essa foi a ideia de representar números em notação científica. Tranquilo? Ó, 5,142 vezes 10 elevado a 12 ou a 12ª potência. Repete todos os algarismos sem a vírgula. 5, 1, 4 e 2. 4 e 2. O expoente é 12. Então ele ganha 12 zeros. Ganha não. Por quê? Esse número tem vírgula e após a vírgula nós temos 1, 2, 3. 3 algarismos. Esses 3 algarismos é para abater da quantidade de zeros que ele tem que ganhar. Expoente 5 ganhou 5 zeros, porque não tinha vírgula. Expoente 8 ganhou 7 zeros, porque tinha vírgula e após a vírgula já tinha um algarismo. Esse algarismo já representa um dos 8 zeros que ele tem que ganhar. 1, 2, 3. Ao invés de ganhar 12 zeros, do 12 eu diminuo 3. Resta quanto? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Separou aqui, ó. 3 em 3. Essa hora já está até encandeando a vista. 3 em 3. Pronto. Veja. Olha o tamanho da numeração e olha como ele ficou. Quantidade de espaço que economizou, né? Tranquilo? Então, cuidado para não esquecer. O expoente vai dizer quantos zeros o número ganha, mas presta atenção nesse detalhe da vírgula. Expoente 8 tem que ganhar 8 zeros, mas já tem um algarismo após a vírgula. Então, desses 8 que ele tem que ganhar, esse número já representa um dos 8. Então, ele só ganha 7. Desses 12 zeros que ele tem que ganhar, eu já tenho 3 algarismos após a vírgula. Então, diminuo de 12, 3, só resta 9. Então, ele só ganhou 9 zeros. Voltemos aqui novamente ao slide. Ó. E agora, a gente tem aí transformar da forma decimal para a notação científica. Ou seja, pegar esses dois valores e transformar ele na base 10. Tranquilo? Vamos ver como é que fica. Deixa aqui no slide por enquanto eu copio aqui no quadro. Então, eu tenho, ó, unidade, milhar, milhão, 160 milhões. 160 milhões. Embaixo eu vou ter unidade, milhar, milhão, 7 milhões 435 mil. 7 milhões 435 mil. Voltemos aqui ao quadro. Ó, aqui eu estava na base 10, transformei na forma decimal. Estou na forma decimal e quero virar a base 10. Então, ó, para transformar da forma decimal para a base 10, a primeira coisa que tu tem que fazer é repetir todos os algarismos que é maior que zero. Então, aqui eu tenho quem? 1 e 6. Então, ó, repete o 1 e o 6.
toda vez que pegar da forma decimal para virar base 10, a primeira coisa que tu tem que fazer é copiar todos os algarismos que são maior do que zero. Para esse exemplo aí, só é o 1 e o 6. Tranquilo? Ó, copiei o 1 e o 6. Uma vírgula aqui, ó, após o primeiro número. Pam. Então, ela também está aqui, ó. Tchan. Agora, vezes 10. Porque está na base 10. Da mesma forma que está aqui, ó. 9 vezes 5, 9 vezes 10. 3,4 vezes 10. Então, também vai ser 1,6 vezes 10. Agora, vamos à colocação do expoente. Minha vírgula está aqui, ó. Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, descobri expoente 8. É assim que faz. Pega os algarismos que são maior que zero, coloca eles aqui. Após o primeiro algarismo, uma vírgula. Do jeito que colocou a vírgula aqui, aí tu pode colocar aqui também, para ficar mais fácil a tua contagem. O que tiver após a vírgula, representa o expoente do 10. Beleza? 7.435.000. Então, vou copiar 7, 4, 3 e 5. 7, 4, 3 e 5. Vezes 10. Porque a gente está trabalhando com a base 10. Sempre é os algarismos maior que zero vezes 10. Lembra que eu disse aqui? Uma vírgula após o primeiro algarismo. Para te ajudar, tu pode vir e colocar aqui também. Agora falta o expoente do 10. Lembra que eu disse? Conta tudo que está depois da vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha ele aqui, ó. 7,435 vezes 10 elevado à sexta potência. Então, tá aqui os dois casos representados. Base 10 virou decimal. Decimal virou base 10. Beleza? Vamos aqui o nosso próximo slide. Eu quero que traz para a gente. Agora, a gente tem aí, ó, potência de 10 com expoente negativo. No anterior, expoente positivo. Agora a gente vai trabalhar com a base 10 e o expoente negativo. Ó, também recorremos às potências de 10 e à notação científica para escrever e operar com números de valores absolutos muito pequenos. Para isso, usamos expoentes negativos. Vamos lá. Ó, nos exemplos anteriores, potência de 10 com expoente positivo. Quando o expoente é positivo, é porque a nossa potência, o nosso valor ali, ele é um valor maior do que 1. Ele vale mais do que 1. Quando as potências de 10 tiver expoente negativo, é porque ali eu tenho um valor representado por um número que vale menos do que 1. Tranquilo? Então, valendo menos do que 1, expoente negativo. Se ele vale mais do que 1, expoente positivo. Então, existem as potências de 10 para as duas situações. Para representar grandes valores e para representar minúsculos valores. Vamos entender como é que funciona isso aí. Só um instante. Ó, desses exemplos que eu trouxe aí para vocês. O primeiro tem um décimo. Um décimo é representado pela numeração 0,1. Quantos zeros eu tenho em 0,1? Um zero. Por isso que ficou 10 elevado a menos 1. A gente está trabalhando com o quê? Valores que é menos do que 1. Então, todo valor que é menos do que 1, ele sempre começa com 0, 0,1, 0,13, 0,185, 0,25, 0,48. Começou
com 0, é porque vale menos do que 1. E em potências de 10, toda numeração que começar com 0, sempre vai receber expoente negativo. Essa é a dica que eu te dou. Tá certo? 1/100. 1/100 é representado por quem? 0,01. Apareceu quantos zeros aí agora? 2 zeros. Então o expoente é 2. Como está começando com 0, menos 2. 1 milésimo tem quantos zeros? 3. Então o expoente do 10 é 3. Como começa com 0, menos 3. 1 décimo de milésimo. Quantos zeros tem? 4 zeros. 4 casas. Então, ó, 4 zeros, o expoente é 4. Se tem 10 zeros, o expoente é 10. Se tem 8 zeros, o expoente é 8. A única diferença agora é, quando começar com 0, o expoente do 10 é negativo. Se não começar com 0, o expoente fica positivo. Essa é a diferença. Tá ok? Vamos ver o que é que tem aqui no próximo slide. No próximo slide, eu trouxe para vocês alguns exemplos para a gente praticar aqui, tá? Por enquanto, eu vou deixar aí na tela, fiquem aí dando uma olhadinha na tela, que eu vou apagar aqui o quadro e colocar esses exemplos para a gente resolver, tranquilo? Enquanto isso, eu vou deixar na tela aí. Daqui a pouco eu trago para o quadro, ok? Só um instante, rapidinho aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 9, 5 vezes 10 elevado a menos 9, 2,6 vezes 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 4, 5,25 vezes 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 11. E por último, 3 zeros, 1, 2, 3, 333. Pronto, vamos cortar aqui para o quadro, para a gente resolver aqui essas questões. Ó, nós temos aqui 5 vezes 10 elevado a menos 9. Vamos transformar isso aqui em um número decimal. De que forma? Ó, começa sempre com 0, então, se a gente tem expoente 9, significa dizer que depois da vírgula aqui eu preciso ter 9 casas. Lembrando que esse 5 representa um dos zeros que a gente vai colocar ali. Tá certo? Ó, 5 vezes 10 elevado a menos 9. A primeira coisa que você faz é colocar 0, aí agora, olha para o expoente, número 9. Então, aqui eu tenho que colocar 9 casas. Eu tenho que escrever 9 algarismos aqui. Só que esses 9 algarismos serão 8 zeros, mais esse número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais o número 5. Está aqui a representação de 5 vezes 10 elevado a menos 9. Começa com 0, se o expoente é 9, eu tenho que ter 9 algarismos após a vírgula. Entre esses 9, o 5 tem que fazer parte. Por isso que ele só ganhou 8 zeros. E começou com 0, porque o expoente é negativo. Teve expoente negativo, começa sempre com 0, Vamos ver esse outro aqui, ó. 0, a gente precisa colocar, olha, o expoente é 4 algarismos. Mas eu já tenho quantos? Eu já tenho 2. Então, ó, os outros 2 são os zeros. Então, ó, 0, 0, 26. Tranquilo?
5,25 vezes 10 elevado a menos 11. Então, ó, 0, expoente negativo, 0, eu tenho 11 no expoente. Então, aqui eu preciso ter 11 algarismos. Eu já tenho quantos? 3. De 11, eu diminuo 3, resta quanto? 8. Então, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 525. Está aqui representado. Esse está na forma decimal, começa com 0, e a gente vai transformar ele numa potência de 10. De que forma a gente vai fazer isso? Ó, 333 vai ficar 3,33 vezes 10 elevado a... Quantas casas a gente tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a menos quanto? 6. Tranquilo? Vamos ver aqui o nosso próximo slide. O que é que a gente tem? Joga aí, Robson, para o slide. Ó, diante da explicação que a gente acabou de fazer aqui, vão pegar o livro de matemática e vão praticar exercício. Então, vocês vão fazer exercício das páginas 51 e 52, tá certo? Na página 51, questões 11 a 14 e da página 52, questões 15 a 17. Quero aproveitar o momento e quero pedir aos pais que acompanhem os seus filhos, pergunta a ele quais foram as aulas que teve naquele dia, se teve exercício, o que foi que a escola mandou para fazer. Então a gente precisa também da ajuda de vocês. A nossa parte a gente está aqui fazendo, mas a gente precisa do feedback aí em casa. Precisa que os pais também estejam atentos, que cobrem dos seus filhos. Tranquilo? Então, pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula.